O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente em cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com o peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns peixes dos que apanharam. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui no Santuário Basílica, vocês que rezam conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, aqui na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, continuamos ouvindo o discurso de Pedro, dentro dos 4 discursos que ele tem no livro dos Atos. A questão que aqui está é novamente aquilo que aconteceu com o Mestre. Quem faz o bem incomoda quem é do mal. O Deus que habita na gente, às vezes incomoda o capeta que os outros deixaram entrar dentro deles. E assim, aquilo que é diferente incomoda. E os discípulos começaram a incomodar, porque acharam que, como muitos fazem por aí até hoje, cortando a cabeça, o corpo apodrece. Cortaram a cabeça, mas é igual alguns bichos por aí que cortam a cabeça e o corpo continua pulando. Não mataram o cristianismo por matar o Mestre. Pelo contrário, ao matá-lo deram forças, e assim o cristianismo existe até hoje. E me perdoem, mas podem tentar destruí-lo, podem fazer o que quiserem. Não é homem, não é bomba, não é Satanás que vai vencer o cristianismo, porque se foi o próprio Cristo, o próprio Deus que o criou, nada vai prevalecer contra ele. Podem prender os apóstolos,
podem, hoje, querer abafar os bispos, os padres, mas Cristo, eles nunca vão conseguir derrubar. Prenderam os apóstolos, corajosos, querendo anunciar o Mestre. E Pedro novamente mete a mão na cara deles e fala: nós estamos aqui anunciando Cristo, o Cristo que vocês mataram, seus bonitões. Este mesmo Cristo, que aqui esteve e fez o bem, incomodou vocês, incomodou o Satanás que existe dentro de vocês. Foram vocês que o mataram, e aqui estamos para anunciá-lo, mesmo que nós percamos a vida. Mas nós não vamos deixar de anunciar o Mestre, porque vocês querem que nós deixemos de anunciar. E nós também, caríssimos irmãos e irmãs, não devemos deixar de anunciar o Cristo, porque às vezes nos perseguem. Não devemos deixar de anunciar o Cristo, porque riem da nossa cara. Coitados, se o próprio Cristo que passou por deboche, cuspiram na cara dele, bateram nele, ele não fez nada, por que nós devemos agir diferentes? De forma diferente? Deixem rir da gente. Deixem rir de você que você é católico e deixa de ir aqui ou colar, porque você tem que honrar o seu compromisso de ir à missa. Deixem rir de você. Deixem perseguir você, porque talvez você anda com um terço na mão. Deixem perseguir porque você usa um crucifixo. Deixem perseguir você, porque antes de comer você reza. Se eles se portam como pagãos, o problema é deles. Não tenham medo daqueles que deturpam a sua índole. Tenha medo daquele que pode condenar sua alma. Porque aqui a terra é uma grande passagem. Nós não somos daqui, nós somos de Deus. Se querem acabar conosco aqui na terra, podem tentar. Mas não deixemos que acabem com o nosso Mestre. Honremos a nossa fé. Não sejamos covardes. Tem muito cristão católico covarde por aí, que ao ser questionado por A ou por B, enfia o rabinho no meio das pernas e sai como um cachorro que apanha. É porque não conhece a fé. Talvez foi sacramentado, talvez receberam os sacramentos, mas não conhecem a fé, não fizeram experiência com Cristo. Muitos por aí são católicos simplesmente porque dizem ser, mas não conhecem a Sagrada Escritura, não conhecem a doutrina da igreja, não conhecem a nossa fé. E aí qualquer guruzinho da fé entra na onda dele e vira discípulo. Vira discípulo dessas pessoas mesmo. Quer ir? Vai embora. Ninguém está te segurando. Agora, se você alicerça a sua fé em Cristo, tenha certeza que acontecerá contigo o que aconteceu com os discípulos dele. Foram presos, foram assassinados, foram ridicularizados diante do povo. Não existe o cristianismo sem cruz, minha gente. Não existe fé católica sem cruz. Se você quer entrar para a igreja, você que está aqui a colar, e quer uma boa vida, não vai melhorar sua vida porque você escolheu seguir a Cristo. Você só vai ressignificar o seu sofrimento na paixão dele. Não adianta. Não adianta. Vão nos perseguir mesmo, mas nós colocamos a nossa esperança nele, que é maior do que todas essas pessoas. A nossa fé está em Cristo. Alicerce sua fé em Cristo, e a perseguição, por mais que ela possa ser dolorida, ela vai ter um novo significado, mortificado nele. Assim, nós ouvimos este lindo evangelho, que nós podemos até chamá-lo de um epílogo de São João. O evangelho de João não tem um prólogo, o começo? É igual o livro, tem um prólogo e tem um epílogo, o começo e o encerramento. Este capítulo 21 pode ter sido um acréscimo neste evangelho de João, porque mostra a missão apostólica de Pedro. É nesse mesmo capítulo que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E aqui eles já estavam cansados. E esse é o nosso problema.
O Mestre foi morto. Nós não podemos viver uma fé de fogo de palha. Minha fé é a fé da Páscoa. Aí minha fé murcha na Quaresma. Minha fé é do Natal, mas está no Advento, está morta. O problema dos discípulos é que, depois do Senhor ter sido morto, eles queriam voltar atrás, voltar a ser aquilo que a gente era antes. Eu não posso voltar a ser o Diego de 10 anos atrás. Eu não posso voltar a brincar de carrinho, de comer terra. Eu não posso. Eu tenho que progredir. Nós não devemos ser igual caranguejo. Cristão caranguejo, aí está um jargão pronto para nós. Cristão caranguejo, só anda para trás, só olha para trás. Quem vive de passado não tem presente, e muito menos futuro. Pedro queria voltar a ser o que ele era. Vou pescar. Jesus chamou ele: Pedro, Simão, agora eu te chamo a ser pescador de homens. Mas Pedro quis regredir. Agora eu vou voltar a ser pescador, porque minha vida agora acabou. O sentido de ser pescador de homem é porque eu tinha um mestre do meu lado. Agora não, agora eu quero regredir na vida. Quantos de nós demos passos na nossa vida de fé e muita gente queria que a gente volte a ser quem a gente era antes? Quer ver um exemplo? O padre ainda é jovem, mas a gente escutava muito com jovens que buscaram um caminho de fé, que largaram a vida de boates, resenhas e etc., de drogas, de uma sexualidade desregrada. E aí os amigos, falaram assim: não, agora você está muito sem graça. Volta para a gandaia. A sua vida era melhor antes. Você tinha até tempo domingo para ir para show, agora você não pode mais. Você não pode voltar a ser aquilo de ruim que você era no passado. Você é chamado a converter-se, a estar junto com o Mestre e melhorar sua vida e não regredir. Não estou dizendo que aproveitar a vida é ruim, não. Vamos aproveitar, mas nunca se esqueçam que nós agora escolhemos seguir algo que é maior do que nós, a obra do Mestre. Eles queriam andar para trás e voltaram a pescar. Sabe por quê? Porque o Mestre já havia ressuscitado, mas eles morreram estando vivos. Tem muita gente aí que morre, só esquece de deitar, anda igual zumbi, e esquece que o Cristo ressuscitou. Mas ressuscitado está. Não é essa vela bonita que é o Círio Pascal que vai me mostrar que ele ressuscitou. Não é a missa, o Cristo que se dá para a gente em alimento, que vai mostrar que ele ressuscitou somente. Isso aqui é um símbolo. A Eucaristia é a prova real. Mas o pão tem olho, tem boca, tem 2 pernas, tem 2 braços? Não. Mas é Ele. E isso nós recebemos de quem? Da igreja, dos nossos pais, dos nossos avós. Nós não podemos voltar atrás na nossa fé. Quem vive de passado é museu. Olhemos para o Cristo, que realmente está vivo no meio de nós e que se dá em alimento. Jesus aqui celebra a Eucaristia com os discípulos e até pergunta, e é até engraçado, né? Aquele que alimentou eles por diversas vezes perguntou: você tem um pedaço de pão aí? Não. Quantas vezes Cristo bate na porta da nossa casa e a gente nega pão, né? O padre esses dias estava vendo, por mês, ou às vezes por dia, o que no mundo a gente desperdiça de alimento, daria para alimentar todas as pessoas que não têm comida. E a gente continua desperdiçando. O Cristo se dá em alimento, não para encher a barriga da gente, porque senão a gente assaria hóstia todo dia, né? Dava um bolo para cada um. Mas alimenta a alma. Quantos de nós não comungamos e participamos da missa? Que história é essa, gente? Ir na festa e não comer o bolo do aniversariante?
Aqui não tem bolo, mas aqui tem corpo e sangue dele que se dá em alimento para a gente. E o que é que a gente faz? Ignora. Afasta-se dele. Os discípulos sabiam que o Mestre estava ressuscitado. João abriu os olhos de Pedro. E assim, eles reconhecem o Mestre. Quantos de nós não comungamos? Quantos de nós não lemos a palavra? Quantos de nós nem rezamos? Nos tornamos fracos, fraquíssimos, porque este pão que se dá para cada um de nós é o pão da vida, que sacia a alma. Quantas pessoas estão sedentas e o Cristo se dá em alimento e você não quer beber desta água? Ele se deu em alimento para os discípulos. Ele não quer que você volte àquela vida pecaminosa que você vivia antes, mas hoje Ele te convida a nascer de novo, a se tornar uma nova criatura e a ressurgir com Ele. Ressuscite a sua alma, abra os seus olhos para o Mestre, porque Ele é infinita misericórdia e Ele não quer que você sofra. Ele já sofreu por você. Ele não quer que você morra. Ele quer saciar a sua sede e Ele mesmo se dá em alimento. Basta você abrir seu olho e enxergar Ele como seu Mestre. Que Deus te ajude então, porque não vou ser eu que vou abrir seu olho. É só você que pode abrir. Eu não sou oftalmologista.